Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio muito grande estarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco a respeito daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. A gente iniciou no final do ano passado uma série de mensagens falando a respeito de algumas características que nós precisamos ter no meio do caos. Essa manhã falamos a respeito da confiança no meio do caos e hoje à noite a gente vai estar falando a respeito da alegria no meio do caos. E talvez você esteja se perguntando como é possível ter alegria no meio do caos, como é possível ser alegre no meio do caos. E eu te afirmo com toda certeza e biblicamente afirmando que é possível sim ser alegre, ter alegria no meio do caos. Hoje de manhã nós conversamos a respeito da confiança baseado no capítulo 4 de Filipenses. E a gente vai retornar agora à noite para o capítulo 4 de Filipenses. Só que a gente vai estar lendo os versículos 4 e 5, certo? Contextualizando mais uma vez, ou trazendo a memória aí para quem assistiu hoje de manhã. O capítulo não, a carta de Filipenses, em sua totalidade, ela é escrita numa situação muito oposta à ideia de alegria, à ideia de confiança. Ela é escrita dentro de uma prisão. Paulo, dentro da prisão de Roma, ele escreve a carta aos Filipenses, uma igreja que estava passando por dificuldades devido à perseguição ao evangelho, mas que era uma igreja extremamente ativa e cooperante para o evangelho. E mesmo diante de todo esse cenário, a palavra que resume Filipenses é alegria. Então, nada mais justo do que pensarmos a respeito de alegria no meio do caos, lendo Filipenses. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses, só que dessa vez a gente vai estar lendo os versículos 4 e 5. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ao vermos, ao vermos e lermos essa passagem, entendendo todo esse contexto, a gente começa a perceber algumas coisas que esses dois versículos nos ensinam. E a primeira coisa que eu percebo nesse versículo é que a alegria para o cristão, ela não é opcional. Paulo, ele vai falar o seguinte aos filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete, novamente direi, alegrem-se. Portanto, a alegria para o cristão ela não é opcional. Paulo ele não sugere uma alegria, ele não condiciona uma alegria. O que Paulo faz é afirmar e trazer uma ideia de imperativo, uma ordem. Alegrem-se no Senhor. Então a alegria para o cristão, ela não é opcional. E aí talvez você esteja se perguntando, João, mas como assim a alegria não é opcional? E aí eu vou te explicar isso no segundo ponto. A alegria do cristão, ela não é opcional ou ela não é circunstancial porque ela está em Cristo. A alegria para o cristão não é uma opção. A alegria para o cristão, ela não depende das circunstâncias, justamente pelo fato de que a alegria do cristão é Cristo. A alegria do cristão está em Cristo. O versículo 4 vai falar, alegre-se sempre. Mas é alegre-se sempre o quê? Em qualquer coisa, naquilo que você acha que é digno de alegria? Não. Paulo vai falar, alegre-se sempre no Senhor. É no Senhor que a nossa alegria ela é gerada e amadurecida. Então a gente entende que a alegria para o cristão ela não é opcional, porque a alegria para o cristão ela está em Cristo. A alegria do cristão é o próprio Cristo. E aí a gente pode perceber que Paulo, ele mesmo estando preso, escrevendo para uma igreja que passava por grandes provações e tribulações, a gente pode perceber aqui não somente uma ordem, mas como uma testificação do testemunho de vida de Paulo e daquela própria igreja. E a gente vai perceber isso claramente mais para frente. Mas eu gostaria de propor um próximo ponto.
A gente dando continuidade ao versículo, se a gente ler o versículo 5, a gente vai perceber mais uma coisa muito interessante. Logo posteriormente ao versículo 4, onde Paulo dá a ordem de que nós temos que nos alegrar no Senhor, e ele enfatiza isso repetindo a mesma fala, no versículo 5 ele vai falar o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E o que esse versículo nos ensina? Que a alegria em Cristo reflete no nosso comportamento. Então, quando pensamos em alegria no meio do caos, a gente tem que entender que a alegria ela não depende do caos, porque a nossa alegria está em Cristo. E se a nossa alegria está em Cristo, isso reflete no nosso comportamento. E aí Paulo deixa esse imperativo aos filipenses: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E o que é a amabilidade? A amabilidade tem a ver com honestidade, com sinceridade, com boa reputação, com bom comportamento. Então percebe que entendermos a alegria numa visão bíblica afeta também numa mudança de comportamento. O comportamento do cristão, ele é afetado a partir do momento que ele deposita sua alegria em Cristo e a partir do momento que ele entende que a sua alegria é Cristo. Então ele fala que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E ele encerra esse versículo com a afirmação: perto está o Senhor. E aí o que a gente pode imaginar ou pensar ou refletir a respeito desse perto está o Senhor? É uma ideia de perto, tanto de proximidade. Nós devemos, se nós nos alegramos em Cristo e a presença de Cristo em nós afeta o nosso comportamento, ele está próximo e é por isso que o nosso comportamento é afetado por ele. Porque é ele e o seu Espírito Santo que mudam completamente a nossa visão diante do caos. Mesmo diante de perseguição, diante de qualquer dificuldade, diante de uma pandemia, diante de um luto, perto está o Senhor. E a consequência de ter o Senhor por perto é a ideia de que nós precisamos nos alegrar nele e sermos amáveis para com todos. Paulo ele deixa isso de uma forma muito clara. E a gente pode também pensar numa perspectiva eterna. Perto está o Senhor. A volta de Cristo ela está perto desde o dia que ele se foi. Desde o dia que ele ressuscitou e voltou para o Pai. E isso deve nos motivar, alimentar o nosso coração de alegria e esperança real, porque um dia ele voltará. E como eu disse, essas afirmações e ordenanças de Paulo não eram apenas algo teórico, em que Paulo ele se preocupava em ensinar, mas que ele mesmo não vivia. A gente vai perceber claramente que essa alegria no Senhor, ela não era opcional, ela não dependia de circunstâncias e ela afetava o comportamento do apóstolo Paulo. E aí eu gostaria de convidar você a pular lá para o versículo 10. Versículo 10, 11, 12 e 13 vai falar o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Vou repetir essa parte. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo 13 ele é muito conhecido por nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que às vezes a gente foca muito a ideia do versículo no tudo posso, achando que podemos todas as coisas. Mas o foco do versículo 13 é justamente o naquele que me fortalece. Paulo ele mostra nesses 4 versículos a ideia de que a nossa alegria no Senhor ela transcende circunstância, ela transcende como eu acordei ou como eu me sinto hoje. Porque a alegria no Senhor nos permite viver todas as coisas, porque Ele nos fortalece, independente das circunstâncias.
Então, qual é o segredo que Paulo traz aqui para viver alegre em qualquer situação? É justamente a ideia de que nós somos sustentados por Deus. Porque nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu posso tudo? Não, porque Ele me fortalece independente de qualquer situação. Então, para termos alegria no meio do caos, é preciso que a gente entenda que Cristo é a alegria. E se nós temos Cristo, nós teremos a alegria no meio do caos. Então, recapitulando, a alegria para o cristão ela não é opcional. E a alegria para o cristão ela também não é circunstancial, ela não depende das circunstâncias. A alegria do cristão ela está em Cristo. E se a alegria do cristão está em Cristo, essa alegria reflete no nosso comportamento com os outros. E aí a gente pode pensar aqui em 3 pontos rapidamente para podermos encerrar essa reflexão. Primeiro ponto é que nós precisamos ter alegria no meio do caos, porque temos Cristo em nós. Segundo ponto, a alegria de Cristo em nós deve refletir em nosso comportamento. E o terceiro ponto é que viver com essa consciência a respeito da alegria é um pequeno reflexo da eternidade. A gente ter essa consciência bíblica a respeito da alegria, que não depende das circunstâncias, a alegria que não depende nem de nós mesmos, mas sim de Cristo em nós, isso é um pequeno reflexo do que será a eternidade. Porque na eternidade não haverá caos, na eternidade não haverá choro, na eternidade não haverá doença. Apenas um povo exultante e alegre, exaltando e adorando ao Deus vivo. Então que as nossas vidas sejam alegres, independente das circunstâncias, porque assim nós estaremos refletindo uma pequena dose do que será a eternidade. Então alegre-se. Novamente vos direi, alegrem-se. Em quem? Nas circunstâncias? No dinheiro? Na segurança? Não. Alegrem-se no Senhor. Que Deus te abençoe através dessa mensagem e que o Espírito Santo possa estar confortando ao seu coração. E que para esse ano que se inicia, a gente tenha essa consciência de nos alegrarmos em Cristo, mesmo no meio do caos. Nós não sabemos verdadeiramente quando que essa pandemia vai passar. E o fato dela passar também não muda a questão de que mais cedo ou mais tarde passaremos por problemas, passaremos por provações, mas tendo sempre em mente que Cristo em nós é a alegria do nosso viver. Que Deus te abençoe. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos agora para a gente estar orando, para encerrar essa reflexão. E o meu desejo é que a gente possa confiar em Deus, como falamos hoje de manhã, acreditando na sua soberania, acreditando no seu cuidado, e que possamos nos alegrar em Cristo, pois Ele é a nossa alegria. Vamos orar. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo seu cuidado, Deus. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua soberania e pelo fato, Deus, do Senhor estar no controle de todas as coisas, Deus. Se fosse diferente, Deus, a gente não sabia onde estaríamos, porque quem somos nós para controlar alguma coisa? Mas o Senhor é soberano sobre tudo, Deus. E eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado, Deus, porque um dia o seu Filho veio e morreu por nós, ó Deus, e um dia Ele há de voltar e que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, o Senhor seja a verdadeira alegria viva e real em nossos corações. E que através disso, ó Deus, as pessoas ao nosso redor, elas possam perceber que o Senhor vive em nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Cuida da sua igreja. Cuida, Deus, de cada enfermo. Cuida de cada coração enlutado, Deus. E que haja em nós a confiança e a alegria em Ti. Louvado seja o Teu nome, Deus, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.